Então voltamos, crianças, com mais uma aula de história. Pegue seu livro e abra-o na página 29, tá bom? Não esqueça de colocar o seu nome e a data. E hoje nós vamos falar sobre a contagem do tempo em diferentes calendários, certo? Olha só, crianças, a contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época, tá? Os primeiros povos faziam seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes, tá? Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário. Vamos então para a leitura do livro, tá bom? Olha só, a contagem do tempo é importante para que possamos perceber a sua passagem. Isso não é uma preocupação atual, tá bom? Ela é, olha, bem antiga. Há 20 mil anos, os caçadores faziam pequenos riscos contando os dias entre o ciclo da lua, tá? O sol, a lua e as estrelas sempre chamaram a atenção do homem. A posição em que o sol nasce e se põe, as fases da lua e sua posição em relação às estrelas serviam como referência para registrar a passagem do tempo, as datas importantes e as comemorações. Então, temos o calendário solar, tá? Que é baseado no movimento da Terra em torno do Sol, e o lunar, que é baseado no movimento da Lua. Ele foi criado há aproximadamente 5 mil anos, quando os povos daquela época perceberam que havia mudanças de fase a cada 7 dias. Daí o surgimento das semanas. Olha aí a origem, né? Os maias, por um exemplo, usavam o calendário solar e o lunar. O primeiro marcava os eventos religiosos e o outro os dias. É interessante notarmos que povos distintos, sem nenhuma relação de contato entre si, tenham tido a mesma concepção de marcar o tempo. Os egípcios utilizavam o calendário solar, já os babilônios o lunar, e os maia, como dito acima, utilizavam as duas modalidades do outro lado do mundo, tá bom? Então, como é que né, crianças? Interessante essa questão dos povos estarem em sincronia, mesmo sem saber, né? Página 30. Existem diferentes tipos de calendário. No calendário cristão, temos o juliano, tá? E o gregoriano. O juliano, proposto por Sosígene, astrônomo de Alexandria, e introduzido por Júlio César no século XIV a.C., foi usado por algumas igrejas até o século XVI, tá? Quando começou a ser trocado pelo gregoriano. O gregoriano, proposto por Aloísio Lilius, astrônomo de Nápoles, foi adotado pelo Papa Gregório no século XVII, datada de 1582, tá? Continuando aqui a nossa leitura, o calendário gregoriano foi criado para corrigir o juliano, tá? Que possuía 10 dias a mais. 10 dias a mais. No Brasil, crianças, seguimos o calendário gregoriano no formato que conhecemos hoje. Então, nós temos aqui no livro uma demonstração, tá bom, do calendário que usamos hoje. E destaca que o calendário gregoriano estabeleceu o ano com 365 dias e 6 horas. Por conta dessa medida, a cada 4 anos foi preciso adicionar mais um dia ao ano para compensar essa diferença de horas. Ele então é chamado de ano bissexto, quando o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28. Para saber se o ano é bissexto, devemos obedecer certos critérios.
Primeiro, olha só. O ano deve ser divisível por 4 e não divisível por 100. Nesse caso, ele pode ou não ser divisível por 400 também. Se o ano foi dividido por 4 e por 100, ele não será bissexto, tá? Se o ano for divisível por 4, mas for por 400, ele será bissexto, tá? Calendário judaico. O calendário judaico, crianças, é utilizado pelos judeus que vivem em Israel e em outros lugares do mundo. Os meses deste calendário são baseados no ciclo da lua, enquanto o ano é baseado no ciclo solar. Os anos podem ser de 12 ou 13 meses, tá? Tem aqui uma curiosidade, vamos ler. Como as pessoas nascidas em 29 de fevereiro contam sua idade? Olha só, elas não ficam mais velhas só a cada 4 anos não, tá, crianças? Quem nasce ou quem nasceu em 29 de fevereiro conta a idade normalmente, mas nos anos não bissextos, quando não há 29 dias, precisam escolher uma data para soprar as velhinhas, tá? Ou no dia 28 ou no dia 1º de março. Aí fica a critério, tá bom? Dependendo do horário em que nasceram, tá? Alguns pais preferem registrar o bebê em um desses 2 dias, para não dar confusão, tá? Nos cartórios, onde se registra o nascimento, a preferência é optar pela data corrente mesmo. Então, a partir de agora, nós vamos para a nossa atividade. Página 31, atividade de número 1. Circule o calendário que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. Número 2. Na sua opinião, qual a importância do calendário? Como seria o registro da contagem do tempo sem eles? Essa é uma resposta pessoal, crianças. Número 3. Observe. Observe que no número 3 tem 2 tipos de calendário. Então, bem abaixo desses calendários tem uma pergunta. Quais diferenças você observa entre os 2 calendários? Justifique sua resposta. Página 32, atividade de número 4. Como está organizado o calendário que nós utilizamos? Fale sobre ele. Número 5. O que você sabe a respeito do calendário judaico? Explique com suas palavras. Aqui é uma pesquisa, tá? Que vocês irão fazer e escrever com suas próprias palavras. Número 6. Escreva qual é a principal diferença entre os calendários gregoriano e juliano no que se refere à quantidade de dias. Na questão de número 7, vocês teriam que pesquisar, recortar e trazer para a sala de aula diferentes tipos de calendário. E junto com seus colegas, vocês iriam ter que construir um mural com as imagens que conseguiram. Porém, vocês irão fazer a pesquisa, recortar e colar no caderno com a questão número 7, certo? Número 8. Converse com seus colegas e seu professor sobre as datas comemorativas do nosso país registradas no calendário. Depois, registre as celebrações que você acha importante e explique o porquê. Crianças, na questão de número 8, você vai registrar as celebrações que você acha importante e explicar o porquê no caderno, assim como a atividade anterior. Muito bem, crianças, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!